Algum de vocês já passaram por isso? Já passaram por isso? Esse tipo de folha enrugada, queimada, já passaram por isso? Gente, eu vim explicar para vocês hoje aqui no canal Cultivando Suculentas e Plantas como nós podemos diagnosticar uma queimadura de folhas, tá? Não são todas as folhas, tipo essa aqui, que são destruídas e queimadas pelo sol, tá? Tem folhas, é igual você ir no médico, tem um diagnóstico, tem todo um processo para você identificar o que está acontecendo com a sua planta, se a pontinha das suas plantas estão ficando secas, a pontinha da amaranta ficando seca, uma característica de uma doença, se tem ondas, se tem queimaduras que fazem barulho. Vocês sabiam que cada uma queimadura tem um diagnóstico? Aposto que todo mundo achava que queimadura, o sol tá queimando. E se ela não está no sol e tá ficando amarela? Então hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre queimaduras de folhas, tá? Dentre suculentas também e cactos, tá? Vou estar explicando várias coisas, eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque eu passei 2 dias estudando para fazer essa matéria, tá? E é bem importante porque eu vou falar para vocês sobre plantas que estão saudáveis e acontece isso aqui, ó, ficam queimadas. Será excesso de rega, adubação, vaso, né? Doenças fúngicas ou ar seco? Todos esses itens entram nessa situação. Então, eu vou ensinar vocês hoje a identificar qual é o tipo da queimadura, se a sua planta também tá molenga, o que tá acontecendo com ela, tá? Peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, tá? Com muito carinho, tá? Gratidão aos novos inscritos, sejam bem-vindos ao canal Cultivando Suculentas e Plantas, tá? O canal é bem educacional, dê uma viagem aí, faça um tour aí nos conteúdos aí anteriores, né? Que vocês vão gostar muito, tá? Eu falo sobre tudo, tá? Sobre tudo que a botânica nos proporciona de bem e de ruim, sobre o reino animal, sobre o reino fúngico. Dentro do nosso substrato contém um reino, né, que não são vistos a olho nu. Então, peço a vocês que fiquem até o final desse vídeo, vocês vão gostar bastante, tá? E é bem interessante aí para quem gosta de plantas e suculentas e cactos, enfim, tudo da botânica, da jardinagem, ok? Então vamos à nossa vinheta e vamos começar a nossa matéria de hoje, super educacional, tá top? Já vale o seu like, hein? Já deixa o seu like aí para você não esquecer, ok? Já se inscreva, compartilha esse vídeo, é muito importante, tá? Se você tem uma tia, uma avó, uma prima que gosta de planta, é bom estar ciente das informações que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Quem fala com vocês é a Simone, do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Vamos à nossa vinheta e já voltamos. Bom, pessoal, eu tive um trabalhinho para estar aqui hoje para fazer esse vídeo.
Não deu para fazer durante o dia, tive alguns probleminhas pessoais, mas consegui fazer esse vídeo à noite para vocês e passar para vocês as informações sobre o que está acontecendo com essa lindeza aqui. Você vê que é uma planta saudável, mas que tá vendo? Com queimaduras. E aí fui buscar na rua, procurar, né, diferenças de queimaduras, né? Se sua folhinha, por que ela tá enrolada, né? Por que sua folhinha nasce já enrolada, né? Com essas pontinhas pretas. Isso aqui é uma coroa de Cristo, né? Isso aqui é folha de pau d'água, tá? Isso aqui tem um problema, tá? Não é sol. Trouxe uma outra também do mesmo pé para mostrar para vocês como começa o problema. Olha, e vou estar explicando para vocês. Vamos começar pela folha de pau d'água. Bom, quando a sua planta começa a ficar com problemas, tipo esse aqui, tá dando para ver? Tá, né? Essa folha, ela tem uma queimadura, certo? Em volta dela, vocês observem que tem uma parte amarela. Vocês estão vendo aqui uma parte, né, cobrindo aqui um desenho amarelo. Significa que essa queimadura aqui, tá? Ela não acabou. Esse problema aqui não acabou, tá? Ele continua por causa dessa auréola aqui amarela, tá? Se a planta, você olhar que sua planta está assim, o que você tem que fazer? Para que ela não chegue a esse ponto aqui. Isso aqui já é outra doença. Isso aqui, pessoal, eu anotei, fiz algumas anotações aqui. Vocês têm que sempre, quando ver uma planta com problema, vocês olhar ao redor, ter um olhar global. O que é um olhar global, Simone? Um olhar global, você vai olhar a terra, você vai olhar aonde você está deixando a sua planta, se ela gosta daquele local que você deixou ela, se tá tendo muito ar seco aí na sua região, que você fica com o nariz seco, né, a boca seca, a garganta fica irritada, né? Então, é assim. Então, isso tudo fazem com que as plantas adquiram muitas coisas aí. Essa daqui é a folha de um pau d'água, tá? Essa marca de ondas que ela contém se chama antracnose. Essa é uma doença que se chama antracnose. É um fungo. Olha, quando já tá assim nesse ponto de ondas, vocês estão vendo que tem umas ondas e aí ela não parou, né? Ó, quando eu retirei ela ainda tava no pé normal lá, né? E aí, antracnose. Essa é a doença que essa planta está. Agora, ela pode estar pode estar não, ela está com antracnose. Só que nem todas as folhas secas são antracnose. O que é antracnose? Antracnose é o fungo, né? Nós sabemos que os fungos e bactérias, né? Fungos e bactérias significa excesso de água e local escuro. Dentro do substrato é escuro, não é? É. Correto. Então, quando você rega demais a sua planta, vamos falar primeiro da antracnose, né? Que é essa folha com ondas de queimadura. Você vê que essa aqui, ela ainda tem um jeito de ser curada,
né? Mas ela tá continuando aqui a queimadura. Essa antracnose tá afetando toda ela aqui, ó. Mas olha como ela está saudável por trás, né? Ela está bem saudável, mas é um fungo. A antracnose, a gente cuida observando todo o redor global da onde aquela planta está localizada. Se ela está num local que pega muito sol e ela não é de sol, se ela está na sombra e mesmo assim ela está fungando, está com antracnose, que é essa parte cheia de ondas que não tem mais jeito, tá? Não tem mais jeito essa planta aqui, essa folha não tem mais jeito. O jeito que tem é você começar a cuidar dos itens que eu vou falar aqui para vocês que são muito importantes. Adubação, luz solar, sim ou não. Por isso que eu falo, nós temos que conhecer bem nossas plantas. Saber do que elas gostam, se ela gosta de meia sombra, se ela é de sol pleno, se ela gosta de água, se ela não gosta, se ela é uma zamioculca da vida que não gosta de água. Tem tudo isso. Eu já vi zamioculcas amarelíssimas por excesso de água. Então, cada planta é uma planta. Tem o ar seco também, né? Só que aqui, nesse caso, essa antracnose atacou esse pau d'água de uma tal forma que ele não tem mais jeito. O que vai ser feito aqui vai ser no final do vídeo que eu vou estar passando para vocês uma receita, tá? Natural de um chá para vocês utilizarem aí nas suas plantas contra fungos. Nós falamos aqui sobre a antracnose, que são essas ondas de queimadura que não tem mais jeito. Prestem atenção. Essa queimadura aqui na ponta ainda tá continuando e também ainda é uma antracnose, até porque as duas são do mesmo pé de pau d'água, tá? Então uma tá pegando na outra. Se o dono lá não cuidar direito, vai acabar com aquele pé lindo de pau d'água. Então, essa é a diferença. Isso aqui é uma antracnose, tá? Uma doença fúngica, tá? Quando você vê que as suas folhas estão assim, olha isso, gente. Tá até com raiz. Eu achei e trouxe para vocês verem. Essa plantinha aqui, ela não tem mais vida nenhuma. Continuou lá enterrada, ó. Não tem vida, ó. Tá totalmente seca. Vendo? Seca, seca. Sem vida nenhuma. Tá? Quando essas folhas aqui, isso aqui é queimadura de sol. Ó, tá totalmente seca. Mortinha, mortinha. Isso aqui é queimadura de sol. Queimadura de sol é fácil de vocês resolver, não é? É só você tirar a planta do sol, correto? Tirou do sol, deixando sempre a luz natural. Mas, Simone, como é que eu vou descobrir que é queimadura de sol? Se a sua planta está direto no sol e ela está queimando. É queimadura de sol. Mas tem umas exceções muito sérias. Tem uns coqueirinhos, palmeirinhas. Vou botar aqui bem pertinho para vocês verem. As minhas palmeirinhas, é minha. Minha palmeirinha, eu fiz um vídeo quando eu ganhei ela da minha tia. E aí eu troquei ela de vaso, porque ela precisava de um vaso mais, né, bem mais espaçoso para ela crescer, correto? E aí, quando as suas folhinhas estão todas secas só na ponta, quando é que isso acontece? Quando o ar está seco. O ar está sem umidade nenhuma. É onde nós utilizamos, às vezes, dentro de casa, para nossa garganta não ficar muito seca, né? Aquele pulverizador, né?
que fica lá soltando aquela umidificação para o nosso oxigênio, certo? Então, as plantas também passam por isso, elas ressecam, né? Só nas pontinhas, tá, pessoal? Isso aqui é sinal de ar seco, tá? E também pode ser excesso de rega. Só que a minha não é excesso de rega, eu nem deixo no sol. Não tem como ela queimar assim. Outro exemplo, olhe bem como é que tá as pontinhas, todas queimadas. Tá vendo? Não fica no sol. A amaranta é ótima para dar problemas na ponta. A amaranta é uma planta fina, larga, né? E queima a pontinha dela. Ela não pega sol, porque a amaranta, se pegar sol, ela vai secar igual essa daqui. A amaranta, ela não pega sol. Então, elas sofrem aquela secura do ar, né? O ar muito seco dá queimadura nas pontinhas das suas plantas. O que vocês têm que fazer? Pulverizar. Onde vocês vão desvendar aí o pulo do gato. Pulverizar as folhas. Lembre-se, pulverizar não é regar, ok? Pulverizar, você vai utilizar o seu borrifador e você vai umedecer as folhinhas. Vai vir aqui umedecer as folhinhas porque elas adoram. Outra também que adora é a Camille, mas eu controlo ela dentro da cozinha e não tem esse problema aqui, tá? De queimadura. Mas a Camille também queima nas pontinhas. Folhas largas. Qualquer folhinha sua que não pegue sol. Essas daqui não pegam sol. Nem essa aqui pega sol. Essa aqui é um trevo roxo, né? Ele é lindo, ó. E olha como ele está. Mas esse aqui é outro caso. Então, estamos aqui. Aqui é ar seco. Vamos fazer o que para melhorar isso? Pulverizar água sempre que você sentir que o ar está seco. Como que você vai sentir, Simone, se o ar está seco? Tem aí, né, previsões do tempo que dizem quando o ar está muito seco. E geralmente a gente se dispersa e não percebe, isso acontece até comigo, vocês estão vendo aqui. E aí elas queimam as pontinhas, tá? As pontinhas queimadas significa ar seco. Então, vamos passar a pulverizar ela com água, tá? Sempre corretamente na sombra. A água delas, elas gostam de umidade, mas não de encharcamento, ok? Vamos lá. Outro item importante. Folhas enroladas. Por que será que as suas folhas estão enrolando? Mais água e adubação. Folhas enroladas, pessoal. Isso aqui é um dólar. Olha aqui como tá o dólar. Já tá nascendo assim, tá? Pode ser. Tenho aqui um brotinho que eu tirei lá para mostrar para vocês. Meu dólar está lindo, mas olha como ele tá queimado. E ele não pega sol. Nesse caso aqui, de queimadura, sem pegar sol, sendo bem tratado, bem adubado, né? Temos que tomar conta também, entre todos esses itens que eu estou falando aqui para vocês, temos que tomar conta também da adubação, tá? Principalmente folhinha que já nasce enrolada é falta de cálcio, tá? Adubação correta, é o que eu falo para vocês. Planta adubada não dá problema. Sempre vou bater nessa tecla com vocês. Então, ou pode ser vaso. Vaso, Simone, o que significa? O vaso está pequeno. E aí elas não conseguem se desenvolver do jeito que elas precisam. A minha dola tá com quase 1 metro. Então eu preciso trocar de vaso. Não deu para trazer para cá, ela está imensa.
tá? Mas ela tá nascendo assim, com as folhinhas enroladas e tá ficando feia, sem cor, sem clorofila. O que acontece quando perde a clorofila? Perde a imunidade. E aí elas ficam propícias a pegarem pragas, a ficarem feias, horrorosas. Tudo conta. Então nós temos que ficar de olho no ar seco. Se for planta que fica na sombra, o ar seco pode queimar as pontinhas, sempre pulverize. Peperômia, tá? Semi-suculenta, aquela variegata também gosta muito de uma borrifada de aguinha, tá? Então vamos lá, ar seco, excesso de rega. Tem gente que tem o tique-tique do molhar as plantas todo dia. Aí pega ali a borracha e vai lá e taca água todo dia. Gente, não é assim, tá? Também excesso de tudo estraga, mata a planta. Já ouviram falar no ditado água demais mata a planta? É verdade. Excesso de adubação mata a planta. Excesso de muito calor mata a planta se você não utilizar de aqui umedecer as folhinhas dela, né? Então tem muita coisa aí pra gente observar, tá? Das nossas folhas. Falamos sobre, vamos lá, recapitulando para vocês não se perderem. Marca de ondas nas folhas, aquelas ondas queimadas, se chama antracnose, certo? Não tem mais jeito, tá? O jeito é você cuidar, que é uma doença fúngica. Vou mostrar bem a vocês, ondas, ok? Agora, se a sua plantinha estiver só com a pontinha queimada, essa parte aqui que tá croque-croque, ela não vai servir mais, certo? Você pode até tirar aqui, ó, né? Retirar, ou tem pessoas que retiram, é bom retirar, mas quem não quiser retirar, é só cuidar para que novas folhas saiam perfeitas. Quando você utilizar do seu adubo correto, tá? No período correto, não tem que ter excesso de uma coisa, falta de outra. Então vamos lá no NPK, que é o mais completo, né? O N, nitrogênio. As folhagens, pessoal, elas necessitam de muito nitrogênio, mas também não abdicam dos outros nutrientes, né? Então, se você só joga nitrogênio na sua planta, você pode ter aí uma infestação de pulgões, porque eles adoram plantas com nitrogênio, né? Com excesso de nitrogênio. Então, temos que proteger nossas plantas? Sim, temos, mas com consciência, com adubação correta, tá? Eu aconselho o NPK industrializado, fertilizantes, tem vários, né? Tem fertilizantes para rosa do deserto, tem fertilizantes para suculenta, fertilizante para folhagens. Aí a pessoa chega no garden, o vendedor quer vender tudo, e aí você acaba comprando um monte de coisa, que aí você chega em casa, vou usar isso, depois usa aquilo, aí acontecem os problemas, e aí você fica, poxa, tava tão bonita, por que ficou molenga, né? Excesso de água, né? Eu tô com uma inscrita aí com problema, né? Ai, gente, a Stephanie da Bahia, né, Stephanie? Ela tá com a pimentinha dela, tá mole, ela não sabe o que fazer, só que o substrato dela, ela passou para mim que está com lodo. Então, se o seu substrato está com lodo, é porque ele está com excesso de água. E aí a pimenteira com certeza vai ficar ruinzinha, né? Mas dá para salvar, né? Retirando ela, né, Stephanie? Retira ela, igual eu te falei,
né? E aí você lava as raízes dela, faz um novo plantio, faz uma camada de drenagem direitinho e regue com a solução da água oxigenada. Para meio litro, tá? 2 tampinhas de água oxigenada, 10 volumes para ferimento. Regue ali e deixa ela no hospitalzinho. Tira a pimenteira do sol. Eu nunca vi pimenta gostar de sol. A minha fica na sombra. Enfim, tem gente que deixa no sol, mas eu não vejo muito sucesso nisso. Ela gosta de luz. Outra coisa. Temos mais 2 tipos de queimadura aqui para explicar para vocês. Essa coroa de Cristo aqui, ela já está nascendo. Olha bem como ela está. Que tristeza. Ela já está nascendo fungada. Eu vi todas as folhas lá. Ela está nascendo fungada e já está nascendo com as folhas enroladas. Tá vendo aqui, ó? Olha essa folhinha enrolada. Tá vendo? Então, pessoal, olha aqui essa. Fungada e com a folha enrugada. Acabou essa planta, né? Ninguém cuida, tá lá na calçada. E aí o pessoal bota a planta do lado de fora e não liga, né? E sabe o que é isso aqui? Falta de adubo. É o excesso de água por causa das chuvas, mas também falta de adubação, tá? A água dá até para controlar. Dá até para controlar a água, porque ela é uma planta de sol pleno, tá? Então, quando vem a chuva não tem problema. O que tá pegando aqui é a falta de adubação. Aí juntou uma coisa com a outra e deu esse problema nessa planta, olha só, tá vendo? Então, essa plantinha aqui, quando ela tá toda pintada e toda enrugada, né? Se ela é uma planta de jardim, né? Você vai começar a adubar ela. Ela tá precisando de adubação. E aí você vê o NPK melhor. Quando for folhagens, pessoal, o NPK com o nitrogênio número mais alto, vamos supor 14, fósforo para dar flor, se for uma planta igual a essa que dá flor, fósforo também bota alto, tá? NPK, potássio. Potássio pode ser um pouco menos, tá? É só você explicar, toma cuidado que tem muita gente que trabalha em garden e não entende de nada, tá? Então pesquisa como cultivar, vai lá no site, como cultivar, tem vídeos, gente, tem muito vídeos ensinando como cultivar plantas, tá? Não é à toa que o nome do canal, Cultivando Suculentas e Plantas. Então, hoje em dia tem muitos meios de você se informar, procura saber qual o nome daquela planta, o que está acontecendo com ela e passa a tratar ela. É o correto a ser feito. Mas não vamos esquecer que as plantas precisam de uma adubação correta, de uma rega correta, de luz natural correta. Tem umas que não gostam de sol direto, tem umas que gostam da luz filtrada, natural. Aí, eu ouvi uma história hoje que eu achei muito interessante. A pessoa tem uma samambaia dentro de casa, né? Eu ouvi aí uma pessoa falar isso. Tem uma samambaia dentro de casa, e aí eu boto assim, bem lá no alto, do lado da janela. A claridade, ela entra, pessoal, pela janela de cima para baixo, correto? Ou eu estou enganada? Aonde que a luz solar natural, a luz natural, vai chegar na samambaia que está acima da janela? E a samambaia é bem lenta, hein? A recuperação dela. Então, também, quando vocês tiverem aí samambaias que estão com a metade, sem os folículozinhos, caiu os folículos, está amarelada, né?
elas precisam de luz solar. Então é muito complexo, por isso que eu falei, preste bastante atenção, pesquise, observe, não, poxa, mas se você colocou um substrato legal, se ela tá pegando uma luz solar, não diretamente, mas assim, indireta, mas tá clareando o local dela, certo? Tá ótimo. Tá adubada, né? É só vocês perguntar. Também tem adubos específicos para certas plantas, adubos para samambaia, né? Tem o meu NPK caseiro, que é muito bom também. Tem um vídeo aí no canal, tá? Explicando para vocês, tá? Então, esses fatos de ar seco, excesso de rega, doença fúngica, vaso apertado, deixa suas plantas ruins, começam a ficar apertada, enrolada, amarelada também. O amarelado não significa só excesso de água ou só excesso de sol. Tá vendo? Essas daqui não pegam sol e estão queimadas, né? Eu me distraí, eu não vou chegar aqui e cortar minha folha de maranta, não precisa, entendeu? O que acontece aqui, eu posso retirar, como eu vou retirar aqui pra vocês verem, ó, essa parte croque, né? E aí, ou vai com a tesourinha, mas cuidado com a tesourinha, que tem gente que tem o tique-tique também da tesoura, né? Que vai passando a tesoura em tudo, e também não é assim. A planta, igual essa daqui, essa folha de pau d'água aqui, ela tá saudável, né? Aí a pessoa vai lá, por quê? Nem todas as folhas que estão doentinhas assim na ponta, né? Elas precisam ser cortadas, porque deixa elas ali, sabe por quê? Porque elas vão absorver nutrientes ainda para sua planta mãe e fazer fotossíntese. Então, nós só arrancamos as folhas das nossas plantas quando estão assim, nesse estado bem ruim, né? Ou quando estão já, né, num estágio de antracnose, que não tem mais cura, tá? Essa folha não volta nunca mais ao normal. Então, outra coisa também. Tem outra coisa aqui. Isso aqui, pessoal, é uma fortuna. Pura queimadura do sol. Tá vendo? Como que eu sei que é queimadura do sol? Queimadura do sol e falta de adubação. Também tá junto com a pau d'água, aonde eu fui buscar essa daqui. Tá? Está num jardim na calçada, né? De uma vizinha aqui. E aí, espero que ela veja esse vídeo para aprender. Então, aqui é excesso de água, tá? Mas falta de adubação, tá? Também deixa desse jeitinho aqui, tá? Fora que lá do lado tem um monte saudável, só essa que tá. Então, eu já percebi que era falta de adubação. Outra planta, outro sinal que eu tenho que mostrar para vocês são essas bolotinhas que estão dando aqui no meu pau d'água. Esse é outro tipo de pau d'água. A Lia que brincou comigo, né? Falou assim, pau d'água, você está chamando a minha árvore de cachaceira, brincando comigo. Falei, porque ela é de Curitiba, né? E lá eles falam que pau d'água é quem bebe muito, né? Eu falei, não, isso aí é um pau d'água, tal. Aí ela, sim, agora eu entendi. Pensei que você estava chamando minha planta de cachaceira, não sei o quê. Enfim, isso aqui é uma pau d'água diferente, tá? Só que ela está com ferrugem, tá vendo? Essas pontinhas no meio assim é ferrugem, tá? Elas têm até a borda com a cor do ferrugem, tá vendo? Olha como é que fica. Aí você vai observar, são todas as folhas que estão assim? Não, foi só essa e algumas que deram,
Teve um tempo aqui, né? Estamos no inverno ainda, já tá saindo o inverno, mas teve um tempo aqui de muita chuva. Então, a normal dela é essa aqui, que eu retirei para vocês verem. Tá vendo? Tem plantas saudáveis. Isso que eu falo para vocês têm que observar globalmente o problema. Ah, vou olhar minha amaranta. Poxa, ela tá queimada aqui, né? Mas as outras não estão. Que bom, né? Então vamos cuidar, continuar cuidando para que todas não fiquem queimadinhas na ponta. Aqui, a minha palmeirinha, que eu ganhei de presente da minha tia. Ela está com quase todas, não todas, com a ponta queimada. Eu desliguei aqui e não umidifiquei elas. Elas precisam ser umidificadas porque isso é sinal de ar seco. Agora, o ferrugem, você observa também se toda a sua planta está com essas bolinhas. Se toda ela tiver, aí sim, vocês têm que ver direitinho. A receita que eu vou passar aqui resolve tudo isso. A receita que eu vou passar aqui para vocês resolve tudo isso. Ferrugem, fungo, que é antracnose, né? Além de você borrifar esse produto que é orgânico, que eu vou estar passando para vocês vão estar umidificando elas, tá? Com borrifador. É um produto natural, tá? Não tem problema nenhum, não vai queimar sua planta, tá? Sempre faça a borrifação dessas plantas ao final da tarde para que ela possa passar a noite e no outro dia tá seca, tá? Não deixe pegar sol. Sempre que nós utilizamos de borrifador, foliar, adubo foliar, inseticida foliar, é sempre às 5 da tarde, tá? Quando o sol já foi, assim que ele foi, você já vai lá e trabalha nelas para dar tempo delas secarem e no outro dia estarem ok, para não queimar suas plantas. Vamos ao meu trevo. Olha o meu trevo, como é que tá. Geralmente, quando ele tá assim, eu passo a tesoura neles. Eu tenho o tique-tique da tesoura também. Então, olha só. O trevo, ele fica assim, ó. Ele vai ficando seco de uma forma que vai ficando, olha, muito ruim, né? E aí, tá vendo? Olha. Quando eu passo a tesoura aqui, gente, não é ruindade. Eu passo por quê? Para que ela tenha mais força e comecem a sair novos brotinhos. Quando ela fica muito velha, é normal também que a planta fique com folhas amareladas, tá? Ela não é uma planta de sol, ela é muito sensível, ela está fechada, ela está viva, né? Gente, não confundam plantas, né? Tem muita gente aí que vai passando a tesoura e acha que a planta é de plástico. Não é de plástico. Eu não passei a tesoura nas pontinhas da minha palmeirinha aqui, não. Aqui eu tirei porque é só uma. Aqui eu vou cuidar e as próximas folhas que vão sair, eu já vou umidificar quando tiver período de seca, que ataca o seu nariz, sua garganta, como eu falei, né? A gente fica... Tem isso também. Há uma grande curiosidade que eu quero mostrar para vocês, no caso aqui, dessa... Tem outra aqui que eu vou tirar para vocês verem. Porque quando chega nesse estágio de queimadura branca, ela não volta mais ao normal. É uma cicatriz, tá? Quando eu falei para vocês, não retire as folhas, tal, né? Porque ela precisa, mas aí é quando a folha tá assim. Ainda tá verde. Você não acha que essa planta podia ficar lá? Mas como eu precisava fazer a matéria para vocês e mostrar essa característica de queimadura para vocês,
né? Eu trouxe ela, mas ela não precisava ser arrancada se não fosse para minha matéria, né? Perdão aí, mas precisava aí. Como ela já estava doentinha e eu sabia que ela ia continuar, eu trouxe ela. Mas não precisa, quando a planta estiver quase toda saudável, é só você começar a cultivar, cuidar direitinho da rega, observar o substrato, observar o seu adubo, o seu vaso, se está apertado ou não. Tudo isso são itens que temos que observar, tá? Então, essa daqui já tá até sem cor, desbotou, olha. Tem um item também que não está aqui nas minhas observações que eu fiz hoje. O ácaro. O ácaro também tem a característica de fazer isso aqui nas plantas, enrolar suas folhas. O ácaro branco, ele é tipo aranha branca, também chamado de aranha branca às vezes, né? E ele faz uma teia em volta da sua planta e ali sufoca ela e faz ali o ninho deles, né? Os ácaros também são um problema. Então, o que eu vou fazer com o meu trevo? Tá muito feio. Mas sabe o que tá acontecendo com ele? Tem horas que tem algumas plantas, como o trevo, que entra em dormência. Ele dorme. E até as orquídeas têm isso também. Algumas plantas entram em dormência. Plantas, nós sabemos que as suculentas entram também, né? Só que as plantas, elas entram em dormência, secam tudo, mas não quer dizer que elas morreram. Elas descascam toda, descamam toda, ressecam toda, cai todos os tipos de folha. Tá acontecendo aqui. Olhe bem, se tá legal. Então, ela tá entrando em dormência. Sabe por que eu sei? Porque ela está vivíssima, tá saindo brotos. Brotos saem em dormência também, não tem problema. Só que a maioria das folhas estão desbotando, então ela está entrando em dormência. Saindo do inverno, na primavera ela vai renovar todinha. Se eu quiser, eu posso sim podar, né? Deixar ela peladinha, eu já fiz isso uma vez, deu certo e ela brotou novíssima. Por quê? A poda, ela também dá força para sua planta, tá? Crescer bem saudável. A adubação tá ok, a rega tá ok, né? Então, é uma planta que eu molho uma vez por semana, porque o substrato dela não é tão arenoso, porque ela gosta de umidade, mas não encharcamento, beleza? Outra coisa para deixar claro rapidinho para Stephanie, a sua pimenta ficou mole devido ao lodo, né? Como você falou que tem lodo, então excesso de água, né? Então troca esse substrato, lava essas raízes, planta de novo, rega com água oxigenada, que vai ser ótimo. Deixa ela no hospitalzinho, tira ela do sol, depois você vai adaptando aos pouquinhos a luz solar, mas não é colocar sua planta no sol. Não coloque no sol direto, porque senão você vai matar a sua planta, tá? Deixa ela na sombra e depois vai adaptando a meia sombra, ok? Vamos lá, tem uma receita super interessante para nós utilizarmos nesses problemas todos que eu falei para vocês aqui. O que é? Nós vamos precisar de 3 ingredientes facílimos, pessoal, de achar aí. Canela em pó, ou canela em pó abençoada, né? Camomila, pode ser a camomila que você encontrar, tá? As folhas, pode ser a camomila também em saquinho, não tem problema. E cavalinha seca ou fresca.
você vai pegar esses 3 ingredientes. Aí a quantidade você vai aí no olhômetro, tá? Você vê a quantidade que você vai ter que utilizar. Essa quantidade de chá que você vai fazer, né? Você pode colocar aí 1 copinho de xarope de canela. Bota os 3 saquinhos assim, uma medida básica que eu vou dar para vocês, né? No caso aqui, vamos supor que eu vou utilizar para 4, 5 vasos. E aí você coloca 1 copinho de xarope em pó de canela, camomila, pode botar 3 saquinhos daquele de caixinha, que é o que eu encontro aqui. Quem encontra aí camomila pode utilizar também. E a cavalinha seca ou fresca, você encontra também na casa de ervas, tá? E aí você bota um punhado. Faz aí um meio litro e aí você deixa aquele chá em infusão, né? Durante 10 minutinhos ou 15, tampado. Depois você vai coar. E aquele líquido, aquele chá mãe, quando a gente fala mãe é porque vai ter que ter diluição, ok? Então, aquele chá mãe você vai diluir para 10 partes de água, tá? Não vamos fazer o chá, colocar no borrifador e borrifar nas nossas plantas, não. Você vai fazer o chá, vai coar e vai colocar uma parte para 10 partes de água, ok? 1 litro de água, você bota 100 ml do chá para 900 ml de água. E você tem 1 litro de chá dissolvido, já diluído para borrifar. Nesses problemas todos aqui. Ácaro, fungo, antracnose, queimadura de sol, que você vai passar a cuidar dela, vai tirar ela do sol, né? Fungos, principalmente para fungo. Agora, a planta que morreu, essa abençoada aqui, coitada, né? Que a pessoa não ligou nem para regar a bichinha. Ela... Gente, eu fui com muito carinho na rua procurar essas coisas para vocês, para fazer esse vídeo, tá? Gosto muito do que eu faço, né? Faço com muito amor e carinho para vocês. Ó, já vale o seu like, hein? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal e compartilha. Então, essa solução que eu falei para vocês, vocês vão diluir e vão borrifar. Aproveita que elas estão assim, né? Que elas gostam de umidificar. Dólar, peperômia, samambaias, marantas, antúrios, pessoal. Tem antúrios que queimam demais, eles não suportam o sol direto, tá? Então, eles às vezes até queima assim, ó. Uma parte pega aqui, vamos supor, essa folha tá aqui e essa parte tá aqui. Essa parte daqui queima todinha, fica o desenho dessa folha que tá acima dela. Acontece isso com os antúrios. Lírio da paz também gosta de uma aguinha. Camille, comigo ninguém pode, né? Tem uma imensidão de folhagens aí que gosta de umas borrifadinhas de água, tá? Mas no caso aqui, para salvar essas plantinhas aqui, podemos fazer essa solução, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo ficou um pouco longo, mas é muito complexo, não tinha como fazer menor, tá? Tem que falar de cada doença, de como fazer, de como ajudar vocês. Então, foi isso. A matéria de hoje foi sobre folhas secas. Não significa que todas são o mesmo problema, ok? Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Obrigado, tá? Para quem ficou até o final, um beijo no coração. Gratidão, tá? E até o próximo vídeo, que tem novidades por aí. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiver entendido, pode perguntar aí nos comentários para mim que eu vou estar respondendo vocês, ok? Um beijo da Simone do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Tchau, tchau!